galera do FTU Brasil, sejam todos bem-vindos ao episódio de hoje. Pode Isso FTU, falando de família e falando de amigos. Até que ponto a sua família interfere nas suas relações de amizades, até que ponto as amizades interferem na sua relação familiar. Espalhe o link para a galera, nós já estamos ao vivo para ajudar você que tem em casa muitos conflitos ou que não consegue ter bom relacionamento com os amigos. Você tem boas amizades? Deixe seus comentários. Você tem um bom relacionamento com seus pais? Fala com a gente aí como é que é a sua realidade. Porque quando se fala de família e amigos, não tem como. Com um ou com o outro, sempre a gente vai conviver. E o peso é que você coloca em um e o outro também vai definir quem você é. Quem é mais importante para você? Sua família ou seus amigos? Você tem feito esse balanço aí? E a gente está vivendo em tempos. Se você não é muito assim agradável, pai e mãe, se você não é muito agradável com os amigos do seu filho, você pode até ser expulso de casa, né? Então, toma cuidado. Há uma campanha na mídia orquestrada, os meios de comunicação, as séries, na internet, no streaming, contra a família. Porque a família é a primeira instituição do mundo. Antes de haver uma sociedade, antes de haver um país, uma cidade, antes de haver qualquer coisa, Deus instituiu a família. Porque a família, ela glorifica a Deus. Então o mal trabalha para desacreditar a família. O mal trabalha para jogar marido contra a esposa, filhos contra pais. Porque a família é a célula máter, a família é a gênese da sociedade. Então, quando a família vai mal, aí a gente vê o mundo como está. Pessoas fora de controle. Então, a gente entende que há uma ação orquestrada e a bola da vez é falar mal de família. É muito comum a gente ouvir adolescentes hoje falando: eu não quero casar jamais, eu não acredito no amor. Adolescentes que falam mal dos pais. Então, há toda uma campanha orquestrada contra a família. E nós vamos falar sobre isso. Então, pega o link aí, espalha geral, porque o episódio de hoje está imperdível. E para falar de pais e filhos, nós temos o prazer de receber aqui a Daniela e o seu filho João. Sejam bem-vindos ao FTU. Obrigada. Tudo bem? Já assistiu o Pode Isso FTU, João? Com certeza, claro. Com certeza, se você ia levantar dessa cadeira, porque você não ia merecer estar sentado nessa cadeira, ser do FTU e não assistir o Pode Isso FTU. Mas você assiste. Com certeza. Então pode ficar aqui até o final desse episódio. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Falar de pais e filhos, falar de amizades com os filhos, hoje é um desafio, né? Porque a família nem sempre tem tempo, tem olhos, nem sempre conhece os amigos, é amigo da rua, é amigo da escola, é amigo virtual. Os pais têm que estar muito atentos aos seus filhos. E quando isso não acontece, que foi o nosso caso, né? Então, assim, houve toda uma situação, né? Nós trabalhávamos muito, eu e meu esposo, brigávamos muito. Independente, nós tínhamos uma igreja que nós íamos, né? Uma denominação, mas dentro do nosso lar não condizia o que nós aprendíamos, né? E isso refletiu totalmente na vida do João. Então, assim, a princípio a gente não notou o quão mal nós estávamos fazendo para ele, né? E só que no decorrer a gente começou a ver os sinais. Mas vocês, ao terem problemas de casal, eram conscientes que estes problemas de casal afetariam ao filho? Ou vocês pensavam assim, não, ele é criança, não mexe com ele? Então, assim, às vezes tínhamos sim a consciência, sabe? Principalmente, não vamos gritar, não vamos discutir na frente do João. Só que, assim, nós sabíamos que não podia fazer isso, só que no decorrer do calor da emoção, das brigas, tipo, né? Perde o respeito. Acontecia e, infelizmente, isso traz à tona, sim, muito mal. João é filho único? Não. Não? Tem mais duas ainda. Uma por parte de pai e a outra por parte de mãe. Okay. Então já tinha esse conflito também de família mista, né? Então imagina uma família em que só o João é filho dos dois. Sim. Aí o João tem uma meia-irmã para um lado, um meio-irmão para o outro. E hoje essa dificuldade de conciliar as famílias. Então a gente tem que falar, são cenários muito comuns na atualidade. Eu, você, meu filho, eu, você, sua filha.
Agora nós vamos formar a nossa família e vamos ter o nosso filho. E aí, quando nasce o príncipe João, desperta o ciúme da outra, desperta o ciúme de outros irmãos, porque você era o único filho dos mesmos pais. Né? Então, assim, e isso também causa uma confusão na mente da criança, do adolescente. A senhora tinha que ficar administrando guerra de ciúmes? Então, pastor, e principalmente porque, assim, eu tive o João já com uma idade, né? Então, eu fui mãe muito cedo, né? Então, eu fui mãe muito cedo. Então, assim, ela não entendia. Por que que você vai ter outro filho? Tipo assim, já passou tantos anos. Ela estava com quantos anos? Hoje, Não, quando o João nasceu? 17. Ela já tinha 17. Já. Como assim, alguém vai vir roubar meu trono? Entendeu? Né? A outra filha não morava junto, né, com a Aham. gente, mas vinha de 15 em 15 dias, que também fazia parte, não tem como. Então, assim, foi muito difícil, porque, assim, era lidar com várias emoções. E como o senhor falou, né, assim, ele chegou e era filho de nós dois. Então, e aí? Não, e eu vou além. Às vezes é difícil até fazer o mapa, porque às vezes a ex dele reclama com ele que pro filhinho dele, com a atual, ele dá tudo, mas pra filha dela tá faltando tênis. Aí o ex seu reclama que homem nenhum vai mandar na filha dele, que ela tem pai. Então, assim, os filhos têm que estar administrando uma panela de pressão de problemas que pode estourar a qualquer momento. E as pessoas pensam que não, é tudo normal, tudo natural. Vou te dar um conselho, você, pai, mãe, que assiste o Pode Isso FTU, cuida do seu casamento. Porque o seu casamento fracassando, ele vai refletir também nos seus filhos. Tanto no padrão de querer um relacionamento ou não, quanto em conflitos que ele começa a carregar dentro de si. Meu pai me ama, mas foi embora de casa. Então ele não me ama, porque se ele me amasse, ele não ia embora de casa. Então tem muito filho magoado, tem muita família destruída porque o casal não buscou ajuda, não pediu ajuda. Se você quer abençoar os seus filhos, cuida do seu casamento. Eu sempre digo que a melhor ordem protetiva é você ter um marido que te ame, uma esposa que te ame. Essa aí não precisa nem de tornozeleira eletrônica. Você quer estar junto da pessoa o tempo todo. E se você já está em problemas, participe da terapia do amor. O Pode Isso FTU não é casualidade que ele é realizado às quintas-feiras. É porque a gente quer que o adolescente e os pais participem da terapia do amor. Por isso que a gente tem o episódio às 18 horas. A senhora não era consciente do desgaste que estava acontecendo na sua casa em relação aos filhos. Porque quando o casal está com problemas, eles estão ali tentando administrar os problemas. E os filhos estão, né, estão meio assim, Vulneráveis. solto, vulnerável, ele está meio satelitando. Mas o fato é que isso começa a refletir. Você começou a dar sinais que não estava legal por causa dos problemas dentro de casa. Isso, principalmente na escola, né? Por conta que eu também falava muito palavrão. Então, não que em casa eu ouvia isso, mas por conta das brigas e por conta também de querer ser igual aos outros, por conta que eu não tinha uma referência, então ocasionava muitas coisas ruins. Era a meio sua assim, frustração. né? É né? meio assim, o vulcão tá lá em erupção, tá jogando lava para todo lado. Você quer sair, você não quer ficar Exatamente. perto. Vou me queimar, vou ficar aqui perto deles, eles estão falando uma coisa, não vivem o que falam e quer que eu faça. E aí domingo tava todo mundo na igreja. Sim. Aí Tinha domingo uma na família boa. igreja. Aí domingo na escola dominical, todo mundo em paz. Tranquilo, assim, super aparência. E Como pode, não né? ficavam incomodados? Poxa, Deus é família, Deus é Pai, Filho, Espírito Santo. A gente crê em Deus, mas permite a nossa casa estar nesse pé de guerra. Não ficava incômodo a situação de vocês? Pastor, era tão assim, intensa as situações, sabe? Que a gente chegou a um ponto que a gente saía da igreja e a gente já saía brigando, Meu Deus. sabe? A gente saía da igreja, entrava dentro do carro, era briga. E aí era acusações. Nossa, mas você acabou de sair da igreja, você está falando isso? E você também não acabou de sair da igreja, você entende? Então, assim, e ele ouvindo tudo. Porque como você reagia nessa hora? Na verdade, eu ficava bem triste, né? Por conta que eu não tinha voz ali pra falar, poxa, para de brigar. Então, eu ficava na minha. Ficava bem tristinho, na verdade. Mas estava absorvendo tudo aquilo. Isso.
ficava também com mágoa, ficava com raiva. E aí você pensou, bom, dentro de casa eu não tenho um ambiente legal, vou partir para as amizades. Isso, principalmente no videogame, né? Quando eu cresci um pouquinho mais, meu pai me presenteou com videogame e ali eu vi uma oportunidade. Poxa, eu vou me afundar Você ali. jogava online. Jogava online. E aí você fez amigos virtuais. Isso, bastante. Eu conversava com pessoas até de outros países. E aí a galera fala palavrão mesmo. Meu Deus do céu, falava muito. A gente se xingava ali. Por mais que eu aparentava não ter um xingamento ali perto da minha mãe, poxa, pra não descobrir. Mas eu gritava, dava vontade até de jogar o controle no chão de tanta Agora, raiva. não é só o videogame online, né? A galera fala de tudo, manda link de tudo, Uhum. manda coisa de pornografia. Isso. Principalmente por conta que depois, quando eu comecei com outras amizades, né? Eles me enviavam coisas pornográficas, eu acabava acessando. Graças a Deus eu não me aprofundei muito nisso. Tinha até medo da minha mãe e meu pai descobrirem. Mas a senhora vê, né? O pai dá o videogame, pensa, bom, meu filho vai jogar, tal, ele gosta. Mas o chat online ali é abrir a porta do mundo também para dentro do adolescente. E foi isso, né, pastora? Então, o que começou a acontecer? A gente começou a querer suprir o João com coisas. Entende? Tipo A assim, ausência de vocês queria compensar com sim, presentes para ele. isso, né? Então, assim, o pai presenteou, Dani, vamos comprar um videogame pro João, vai ser bacana, né? Ele, ótimo, então vamos. Então, ali a gente estava em comum acordo, né? Só que começou a exceder, né? Porque, assim, ele não xingava, não falava palavrão, porque em casa o lema pode brigar, mas não fala palavrão, né? Então, assim, só que começou a exceder. Então, o nervosismo do João era tão grande na frente da televisão que eu via ele como nós, quando estávamos brigando. As reações dele, Sim, involuntárias, eram sim, iguais à de a vocês. nós. E é porque ele já tinha aprendido isso. Sim. Né? Diante da frustração, ele explodia, como vocês também perdiam o controle. E aí, como, tipo assim, a gente deu videogame, ele tava... Mesmo ele fazendo tudo isso, a gente ainda continuou presenteando. Porque o que a gente entendeu? Totalmente errado, né? Que nós, dando presente, o João vai ficar feliz. Então, tipo assim, aquela discussão que houve, porque era dito muito que o pai ia embora, tipo assim, então várias vezes, várias situações, eu vou embora, vou embora, vou embora. Então, aquilo marcou muito, né? Então, assim, acalmou. Vamos colocar assim, nossa, o João tá calmo, ele tá feliz agora. E assim, meu esposo falava assim, agora ele tá feliz comigo, né? Ele sabe que eu não vou embora, e eu tô presenteando, né? Só que, não. Já estava feito o estrago. Totalmente. Como é que você estava? Nossa, eu tava... Bom, naquela situação, quando eu ganhava presente, claramente eu ficava muito feliz, mas era uma alegria momentânea, então logo, logo passava. E só que dentro de mim eu tinha um vazio. Quando tudo aquilo acabava, quando eu colocava lá, beleza, comprava. Mas ali eu não sentia mais alegria depois. Então tinha um vazio, tristeza. E vem a ansiedade, né? Porque Muito. nada preenche. Por isso que a gente está diante da geração mais ansiosa. Aliás, a palavra ansiedade foi escolhida a palavra do ano no Brasil. Ansiedade, olha só. E entre os adolescentes, ela é assustadora. Sim. E aí a pessoa fala, mas isso é coisa da idade, não, isso é coisa de problema dentro de casa que já passou para dentro do adolescente e só está piorando a situação dele. Então você, pai, mãe, tem que estar atento a detalhes na mente do seu filho, no comportamento, pequenos sinais, porque a falta de um casamento estável afeta diretamente os filhos. E, claro, esse filho agrava-se com amizades, porque aí você foi conhecendo pessoas que foi te ensinando mais coisas erradas. Com certeza, o palavrão foi uma delas, né? Porque eu não aprendi em casa, aprendi na escola, no videogame, essas outras coisas. E xingava muitas pessoas, eu fazia bullying na escola, coisa que eu nunca tinha feito antes. Então, era essa a situação. Eu estou com a notícia aqui do Estadão que diz: ansiedade na infância e adolescência. Atendimento dispara 465% em 8 anos. 465% em 8 anos. Então, imagina, se eram 10 casos a cada 100, agora são 46 casos a cada 100. Então, a gente tem aí números assustadores.
e foram 2.607 de 2015 para 14.748 no ano passado, segundo a Secretaria do Estado de São Paulo. Então a gente está falando aí de números assustadores. E claro, esse adolescente ansioso, ele quebra, ele frustrado quer se machucar, quer machucar aos outros. Você foi perdendo controle sobre a sua mente, foi perdendo controle sobre as suas reações? Foi, com certeza. Eu ficava, nossa, tinha vez que eu gritava com minha mãe, gritava com meu pai, eu via ali até uma forma de maltratar meu sobrinho, né? Conta que como a gente cresceu em partes junto, então, nossa, ele ficava muito triste, de tanto que eu falava dele, falava mal. Você descontava nele também? Aham, a gente brigava de soco mesmo. Que isso, De rapaz? soco. Você é tão bonitinho. É o famoso quem vê cara não vê coração, hein? Então, o que estava dentro de você começou a aflorar. Bastante. E aí, ficou agressivo, falando palavrão. Na escola, amizades também, você só queria fazer coisa errada. Como é que era o seu relacionamento com os amigos da escola? Então, com os amigos eu aparentava ter um relacionamento bom, mas não era nada daquilo, né? Então, tipo, a gente saía, começava a brincar com os outros de maneira ruim. Então, a gente xingava, as pessoas passavam literalmente e a gente xingava, ela já tava de olhando com maus olhos, essas coisas. E as notas? Eram bem ruins. Eu cheguei, acho que até no quinto ano zerei a prova. Não estudava. Não tinha cabeça, né? Não tinha cabeça para estudar, até porque o jogo vicia. Muita. Você já virou noite jogando? Virar a noite é por conta que minha mãe não deixava, né? E nem meu pai. Então, virar a noite eu não chegava a virar. Mas, tipo, acordar e já ligar o videogame. É o que eu fazia. E ficava. Acho que só parava pra ir no banheiro e pra almoçar. Então você ficava, se deixasse o tempo todo na tela do computador. Ficava. Pois é. E o pai e a mãe pensam, ah, mas ele tá quietinho aqui dentro de casa, pelo menos aqui tá seguro. Segura o corpo, enquanto a mente está sendo destruída, daqui a pouco o corpo também começa a sofrer os efeitos. A galera de Itaquera, que inclusive nós vamos estar juntos aí, dia 22, no Connect Family, preparou um vídeo falando sobre esse assunto, família e amigos. Vamos conferir. Ai, amiga, você acredita que o Vitor falou que tava gostando de mim? Tipo, eu? Olha pra mim, olha pra ele. Ai, Ô, ele Beatriz! Que é? Vai arrumar seu quarto? Ai, já vou! Eu não vou falar de novo. Ai, que chata. Ai, amiga, minha mãe tá tão chata aqui, você acredita? Aff. Ai, amiga, não liga não. Pai e mãe é tudo assim mesmo. Mas não faz nada não. Vamos sair pra algum lugar, se divertir. O que você acha? Ai, amiga, eu acho legal. Depois eu falo com você, viu? Beijo. Bia, filha, tive que sair, tive que levar sua avó no hospital. Por favor, arruma seu quarto, tá? Arruma a casa. Eu não sei que hora que eu volto. Por favor. Obrigada, filha. Te amo. E agora, o que eu faço? Minha amiga me chamou pra sair, mas a minha mãe precisa de mim. E agora, o que eu faço? Ai, que dúvida. Eu não sei se eu ouço uma ou se eu ouço outra. E você? O que faria nessa situação? E aí, chegou o momento que você começou a dar mais ouvido para os de fora que para a mãe e o pai? Com certeza, com certeza. Por conta que, como eu disse também, de maltratar eles, né? Eu chegava a maltratar meus pais. E ali com aquela fluência de amigos, tipo, chega em casa e fala aquelas coisas, então... Falava coisas duras para sua mãe? Muito. Ele já chegou a falar o que para a senhora? Tipo, ele virava e falava assim, eu não vou fazer, você não manda em mim. Ah, você não manda em mim. Tipo, E aí eu falava assim, como assim? Como que esse menino mudou tanto? Né? Com o pai, ele já ficava mais tipo, rebeldia. Saía, batia a porta, era aquela loucura, sabe? Porta de armário, vai pegar uma geladeira. Então, assim, ele não falava com o pai, tipo, mas ele descontava nas coisas, né? E ali virava aquele conflito, porque já não estava bem. E aí ele descontava no sobrinho quando ia em casa. E aquela situação de descontar em coisas e em mim, né? Tipo, tá errado, não vou fazer. Não, mas não é assim, filho. Tipo assim, ele olhava pra mim como, assim, uma amiga. E que exemplo? Exato. A senhora já não era vista como autoridade para ele.
Não, Ele não enxergava na senhora autoridade, né? não. E o adolescente, ele é muito assim, ele é seletivo, né? Ah, meu pai, minha mãe não tá nem... Ah, também não quero saber. Ele vira o foco e ele se fecha. Por isso é importante o trabalho do FTU. Porque no FTU, seu filho vai poder conversar, vai poder pedir ajuda. O adolescente, ele vai encontrar ali o conselheiro, ele vai encontrar um apoio, não do que a gente acha, mas do que a palavra de Deus fala. Então você, adolescente, tem conflitos em casa, tem problemas com os pais, não vai lá desabafar com um colega da rua. Às vezes o colega está pior que você. Você vai falar com o amigo da escola, o seu amigo também odeia a família dele. Aí junta um monte de gente frustrada para falar mal dos pais. Aí começa aquela conversa que só traz ainda mais problemas. Se você tem problemas em casa, você pode fazer 3 coisas. Primeiro, você não ser a causa dos problemas. Se você se controla, você já não é mais um problema para os seus pais. Você deixou de ser um problema para os seus pais. Isso aí não depende deles, só depende de você. Você deixar de ser um problema. Segundo, você pode dar um bom testemunho para os seus pais. Você ser um filho obediente, um filho respeitoso. Ah, mas você não conhece aqui em casa. Não, não preciso conhecer a sua casa. Você precisa conhecer a palavra de Deus, que manda filho honrar pai e mãe. Então você pode não ser um problema, você pode ser um filho respeitoso, dar para eles um bom testemunho, que você é estudioso, responsável, obediente, e você pode orar por eles. Você pode, ó, meu Deus, ajuda minha família, ajuda meu pai, minha mãe, transforma o casamento deles. Você pode orar por eles, interceder por eles, porque muito pode a oração do justo nos seus efeitos. Então a gente tem um livro da família no FTU, que a gente ora pelos pais, ora pela família. Você, adolescente, pode escolher não ser parte do problema. Agora, a questão é que quando você percebeu, você já era quase a causa dos problemas. Pois é, é por conta que minha mãe, ela sempre, meu pai também sempre decidiu cuidar bem de mim, né? Tipo, eu nunca imaginei que, nossa, sou a causa dos problemas, eu tô fazendo tudo errado. Pra mim era algo normal, então eu nunca tava com aquele pensamento. Não se culpava. Isso, pra mim era algo normal, então eu fazia e... E o que você pensava do seu futuro? Na verdade eu nem sabia, né? Não tava nem aí. Não, eu só... Na verdade, alguma coisa que eu pensava era, como eu jogava muitos jogos online, né? Eu pensava em ser um profissional naquilo. Chegava até jogar campeonatos, quase ganhei, mas... É porque o adolescente, ele cria uma espécie de anestesia mental, né? Uhum. Ele encontra um mundo que para ele ali ele é bom. Porque lá no jogo seu filho era bom. Lá no jogo ele era vencedor, lá no jogo ele era respeitado, né? Ele criou um ambiente, entre aspas, para ele confortável. Mas é um mundo virtual, não é um mundo real, não é uma vida real. Não é o que a gente vivia, né? Então ali ele fazia, ele se sentia bem fazendo aquilo que ele estava fazendo, só que não vendo o quão mal ele estava fazendo. Teve uma situação que ele com um amigo no videogame, e eu ouvia, como ficava o som, às vezes ele deixava aberto, eu cheguei a ouvir o amigo desrespeitando a mãe, assim, absurdamente. Uhum. E eu virei para ele, eu cheguei no quarto e falei, onde já se viu? O menino tá falando assim com a mãe dele, olha que falta de respeito. E na mesma hora ele falou assim, ai mãe, deixa ele, a vida dele, a casa dele também não deve ser boa, né? Então ali, né, a gente começa a dar aqueles sinais dentro da gente. O que eu tô fazendo? Ali a senhora caiu a ficha. Sim, o que eu tô fazendo? E o que fez a senhora vir buscar ajuda na Igreja Universal? Então, na verdade, há anos eu conhecia, cheguei em um tempo, né, num momento muito difícil, depois eu saí, fui para outra denominação, fiquei, enfim. E só que ali eu havia conhecido a fé há muitos anos, né? Eu sabia o que era e como era. E houve uma situação e eu voltei. Eu falei, eu vou voltar. Só que eu não voltei nem na intenção em relação... Era problemas, era um montante de problemas que nós vivíamos. E eu precisava, de alguma forma, resolver. E eu sabia que ele resolvia, então eu fui. Eu fui com a cara e a coragem, não querendo mais ir, porque a minha última vontade de ir era na Igreja Universal, que foi, para mim, era uma decepção, enfim, de outras situações. Mas eu fui. Interessante que as pessoas se decepcionam com a igreja
ou com as pessoas e saem da igreja, né? E ela se decepciona no ambiente de trabalho, nem por isso ela pede demissão ou vai embora do trabalho. Ela se decepciona com o time dela e nem por isso ela passa a torcer para outro time, né? Mas o mal coloca na mente da pessoa, não, aqui não. Então a senhora concluiu que na Universal a senhora não queria voltar. De jeito nenhum. Ela voltou porque a dor era maior que o orgulho. Muito maior, muito maior. Chegou um ponto que não tinha mais o que ser feito. Eu não aguentava mais. Não aguentava mais a situação. E aí eu voltei. E quando eu voltei, é como se a mente abre, né? Os olhos, as escamas caem. Eu falei, meu Deus, quanto tempo eu vivi, assim, tão triste, tão escravizada daquela situação, daquela, né? Então... Da aparência, sim, da religiosidade. Sim, muita, muita, muita. Era totalmente aparência a nossa vida, né? Então, assim, quando eu voltei, eu falei assim, não, agora eu sei onde eu estou, graças a Deus, né? E aí comecei a lutar. E lutar pelo casamento, lutar pela família, lutar pela saúde de familiares. Ainda não estava entendendo muito bem, porque vivia na religiosidade, né, há muitos anos, então eu não entendia que primeiro precisaria começar de mim, né? Então o ponto seria eu, para depois toda a situação, né? Então assim, eu comecei ainda errando, eu voltei ainda errando, querendo mudar já as pessoas. Eu ouvia, já queria mudar todo mundo, já queria colocar rédea na... A senhora não usava as armas espirituais. Não. Porque aí o pai pergunta, mas como que eu vou ajudar a minha família? Vamos lá, mesma tabelinha. Primeiro, não sendo um problema. Você pode deixar de ser parte do problema, né? Você já não causa o problema. Segundo, você pode dar um bom testemunho para os seus filhos. Terceiro, você pode orar pelos seus filhos, interceder pela família. Então a senhora chegou, agora viu lá o que o pastor falou? Aí cria mais raiva ainda. Isso. Porque o casal já sai dando cotovelado, tá vendo? Serviu para você. Era assim mesmo. E aí foi passando o tempo, então tudo que era colocado, a gente começou a obedecer, enfim. E graças a Deus, e aí eu comecei a lutar mesmo. Eu entendi, me batizei, graças a Deus recebi o Espírito Santo, e vamos para cima, a mente abre, tudo abre. Então comecei a lutar pelo João. Não só pelo João, como para todos, o esposo e o João, porque estava ali no mesmo ambiente, né, da nossa casa. Então, assim, e foi indo, e o João, ele começou a ir comigo na igreja, o meu esposo também, mas vai mudar de denominação? Que louca, tudo de novo, enfim, né, e eu não, agora a gente tem certeza onde eu tô. E aí e aí comecei a ir pro altar, porque até então eu falava para ele, falou assim, João, tem um grupo, né, vai conhecer, eu vou com você. Não, eu não vou, porque a resistência na outra denominação que nós íamos, eu não participo. Então, para a gente, o que nós entendíamos? Que é uma coisa muito errada. Ele já está indo na igreja, está tudo bem. Ele não precisa participar de um grupo que faz parte da idade dele para falar do que da idade dele, né? Ele estando ali sentadinho comigo já está ótimo, né? Ele está na igreja, mas não era isso, né? Porque aí o João dormia. Ele dormia, tinha que segurar ele no banco ali. É porque o tema é muito adulto, né? As reuniões são adultas, é para atender à necessidade. Eu costumo dizer que a escolinha é a igreja da criança e o santuário é a escolinha dos adultos. E o FTU é a igreja do adolescente, né? O adolescente ali, ele é cuidado para a faixa etária dele, para o interesse que ele precisa. E como a senhora viu, né? Ele fica comigo na reunião, ele dorme. Não é que a reunião não seja interessante, que não ajude. É que o conteúdo não é 100% voltado para a realidade dele. A senhora viu o FTU e pensou, vou mandar meu filho para lá. Sim, aí eu falei assim, João, existe, né, um grupo, que bacana, vai para conhecer. Mas a resistência era muito grande. Você tinha o quê? Vergonha, timidez? Na verdade, eu não sabia se eles iam me aceitar, né? Então eu tava meio naquela, poxa, eu vou, mas eu vou fazer o que lá? Vou dormir também.
Então, Ah, vem eu não dormir com a tinha... gente, melhor que dormir no salão da igreja, vem dormir no FTU. Duvido que eu gritando igual um possesso, se você vai ficar acordado, mas tudo bem. Alguém te convenceu a chegar no FTU? Sim, inclusive foi 2 adolescentes da minha catedral, né, que me chamaram. Eu lembro que foi até um cine-team naquela época. E minha mãe, bom, eu não queria, né? Eles me convidaram, poxa, vem, é legal, né? Aquele jeitinho do FTU. E minha mãe, vai, João, vai. Eu falei, não, mas não quero. Mas aí, como eu tava na frente deles, tava com vergonha, então eu acabei indo. Aí foi quando eu assisti aquele filme, passou uma referência muito boa, mesmo eu não entendendo muito bem, achei até legal, por conta que era um filme, né? Então isso chama até um pouco mais de atenção. E foi quando eu comecei a me interessar um pouco mais. Poxa, legal, eu vou, mas não vou ficar muito naquela, mas eu vou às vezes, de vez em quando. Então eu ia. A Que filme palavra... que você assistiu? Ah, Pastor Valber, eu não vou lembrar o filme. Não lembra o nome do filme, não? Não, senhor. Mas era com certeza um filme Mas do era um Univer. filme top. Filme top. Porque o FTU, a gente faz a sessão de cinema Cine Univer, FTU, porque lá tem conteúdos que trazem vida. Aquele dia já foi uma experiência positiva para você. Isso já foi um dia muito bom. Poxa, eu saí de lá até mais feliz. Não era tipo aquela alegria momentânea quando eu comprava alguma coisa no jogo, mas eu tava realmente feliz. Aí foi quando eu comecei a me interessar mais no FTU, comecei a ouvir mais e falar de batismo nas águas, do Espírito Santo, só que eu ainda não tinha aquela mentalidade ainda. Então eu ia em partes. E aí, quando é que a senhora começou a ver que a vinda dele ao FTU estava ajudando? Ah, então, por trás de tudo isso, eu comecei a manifestar fé, porque eu não aceitava que ele não iria. E aí foi quando esses adolescentes chegaram e eu quase empurrei o João lá para dentro, vai! E aí, depois de lá, da primeira vez que ele foi, ele chegou em casa mais calmo, né? Nós voltamos, ele já estava mais calmo. Aí eu falei, e aí, João, gostou, né? Como que foi? Aí ele falou, ah, mãe, eu gostei. Eu falei, não vou falar muito, né? Deixa eu, não vou ficar, né? Falei, ah, então que bom, legal. Aí, na próxima vez que nós fomos, né? No próximo, e aí, João, você vai? Aí os meninos já chegaram, viu que a gente chegou, já começou a se aproximar. Ele, ah, mãe, eu vou. Então, foi gradativamente que a gente começou a ver a mudança. E foi tão incrível que, assim, o João, ele começou a mudar de uma tal forma que ele começou a ensinar a gente dentro de casa, assim, sabe? O pai, ele fala, até hoje, ele fala, ele se emociona. Ele fala, meu Deus, como que o João mudou, graças a Deus, né? Então, foi um incentivo pra gente, cada dia mais querer também mudar, né? Então, a mudança dele começou a provocar no casal também uma necessidade de mudar. Sim, sim. Então, assim, então nós víamos como que aí ele começou a ficar firme. Não, eu vou. Mãe, assim, então, assim, houve uma situação que ele chegou em casa, ele tirou o videogame. Ele decidiu, ele falou assim, eu não vou mais jogar. Eu vou dar um tempo, enquanto eu não tiver o equilíbrio. E aí eu e meu esposo assim, como assim? Onde você aprendeu essa palavra? Equilíbrio. Tipo assim, como assim você não vai mais jogar? Né? Aí meu esposo, será que falaram alguma coisa? Eu falei, não, calma, né? Não é isso, não. Ele falou, olha, aí ele sentou com a gente. Então começou a ser tão bacana, sabe? Que aí ele sentou com a gente, ele falou, olha, eu não vou jogar, eu não quero jogar, eu vou entender o equilíbrio, porque, mãe e pai, tudo que é demais não é bom. E eu não sei. Então hoje eu só sei, se eu pegar no videogame eu vou jogar muito. E não é isso que eu quero mais. Aí ele tirou tudo, pegou o videogame, enrolou tudo, colocou dentro do guarda-roupa e eu e minha esposa assim. Sabe? Aquilo trouxe um alívio. Por quê? Porque era uma guerra, né? Aquela gritaria dentro de casa. Às vezes só ele, né? Então assim, aí a gente, nossa, o que tem ali? O que tem nesse FTU? E a gente começou a se interessar e ser muito grato, porque a partir dali o João começou, sabe, eu quero me batizar. Aí eu já, batizar, sabe? O pai tem isso. Ai, se batizar, meu filho, você é tão novo. Não, é novo só para pecar. É novo só para fazer besteira. É novo para xingar, é novo para brigar. Meu Deus do céu, pai, mãe, graças a Deus o seu filho está querendo andar com Deus na adolescência.
E tem pai que fala, não vou forçar, porque quando ele tiver idade, quando for no momento certo, ele decide. Se ele já está querendo com 12, 13 anos, significa que ele já está se vendo perdido. Porque o batismo nas águas é exatamente a pessoa que está perdida e agora quer a salvação. Ele já estava tendo consciência que se ele morresse daquele jeito, ele não estaria salvo, ou se Jesus voltasse daquele jeito, ele não estaria salvo. E a senhora achou, ele é muito novinho para se batizar. Porque assim, pastor, como a gente viveu muitos anos na religiosidade, então era tudo que a gente via, né? Então, assim, você precisa ter muito pecado, enfim, né? E não era isso, né? Aí ele sentou, ele explicou para mim, pro pai, ele falou, não é assim. Eu tenho a necessidade, eu preciso. E aí, como a gente já estava entendendo, né? Então eu falei assim, que bom. E eu creio que Deus ali começa a falar com a gente também, né? E trazer aquele conforto, aquela paz e o entendimento que nós não tínhamos a respeito, né? E aí foi quando ele foi se batizar. E só dali pra frente foi melhorando. Com certeza, inclusive depois de um mês, por conta que quando o adolescente se entrega totalmente, então as coisas acabam até vindo mais rápido, né? Então, depois acho que de um mês e alguns dias, eu recebi o Espírito Santo, dia 9/8/2023. Foi uma sensação incrível. E aí vem os frutos, né? Isso. Porque o Espírito Santo, ele traz uma estabilidade, ele traz maturidade. É como o Bispo Renato falava no domingo. Se você tem o Espírito Santo, você vai tomar as decisões mais importantes da sua vida bem direcionado. Então aí começou a refletir no seu comportamento em casa e em todos os outros ambientes. Isso, eu comecei a ter paz, né? Comecei a ter mais paciência, principalmente com meu sobrinho, né? Comecei a respeitar mais minha mãe e meu pai. Então ali, minha mãe e até meu pai pode dizer isso, que eles viram a mudança dentro de mim. E aí, quando nasce do Espírito Santo, aí sim o pai e a mãe ficam em paz. A gente fica em paz, a gente fica feliz, né? Por quê? Porque assim, logo depois que o João foi batizado com o Espírito Santo, vem a vontade de ganhar almas, né? E aí foi tão incrível, mas foi tão incrível, que aí começou na escola, né? De onde vinham algumas reclamações, né? Começou a vir elogios. Então, houve situações do meu esposo ir buscá-lo. O João, nossa, seu filho, nossa, parabéns, parabéns, olha, parabéns, que menino educado. Então, aquilo para o pai e para uma mãe, poxa, né? E a gente sabendo principalmente que foi o quê? Que nasceu de Deus. Não pode falar assim, porque lá em casa a gente ensina. Porque Né? quando nasce de Deus, fica evidente que foi Deus, né? Sim. Que a família inteira carecia de Deus. Sim. E graças a Deus a mudança dele despertou vocês para buscar também a mudança. Sim. Então, assim, aí foi gradativamente, né? Foi a família. Foi a família. Então, assim, quando o João começou a falar de Deus na escola, enfim, meninas que se cortavam, sabe? Então ele vinha, conversava, e ali a gente ouvia, sentava, ouvia. Então, assim, começou a ter um ambiente muito agradável dentro da nossa casa. E graças a Deus, hoje eu falo, assim, que a nossa casa é um pedacinho do céu, do inferno que era, porque era um inferno. Nós vivíamos realmente no inferno, mostrando que nós estávamos no céu, nós estávamos tudo muito bem, né? Mas como é uma triste, transformação. Né? Querendo fazer o que é certo, até tentando fazer o que é certo, mas vivendo uma vida errada, né? Então não tinha como, não tem como conciliar as duas coisas. Não. Você lembra de alguma palavra que você escutou que marcou essa mudança na sua vida? Então, acho que a palavra em si, acho que não, tipo um versículo, alguma coisa. Mas as reuniões, como falava de muitas coisas, então ali, acho que isso que ajudou mais. Depois a leitura da Bíblia, que eu fui lendo os Evangelhos, fui lendo Provérbios, então me ajudou bastante. Jesus disse assim, está lá em Atos 1:8, mas recebereis poder quando venha sobre vós o Espírito Santo. Então, esse poder é o que transforma aquilo que a palavra, a briga, a imposição não consegue resolver.
quando veio o poder do Espírito Santo no seu filho, aquilo que a senhora não conseguia à base da briga, dos presentes, dos gritos, se resolveu. Tudo. Porque o poder de Deus chegou. E nesse domingo agora será o domingo do poder. Pai, mãe, você quer mudar o seu filho? Filho, você quer ajudar os seus pais? Venha buscar esse poder. Este domingo, em cada igreja universal, aqui também no Templo de Salomão, nós estaremos buscando esse poder, porque tem coisas que é só o poder de Deus que pode fazer. Porque você, como filho, não poderia convencer os pais a pararem de brigar. A senhora, como mãe, não tinha poder de fazer o seu filho deixar de ser ansioso. Mas quando veio o Espírito Santo, a senhora falou que a sua casa hoje é um pedacinho do céu. Graças a Deus. Isso é só o poder de Deus. É só o poder de Deus que traz essa transformação. Temos perguntas também. Vamos ao momento aqui em que a galera quer saber no nosso Pode Isso, FTU? Vamos conferir a primeira pergunta. Konnichiwa, Powerbox-san. Boku no name wa Hideki desu. Nihon no FT Tá aqui, vê se A tem um Paty vai tradutor traduzir o Jack automático. Chan original aí. Vamos lá. 質問があります。友情が神様にとっていいものなのかを分かるにはどうしたらいいんですか? Você vai responder em japonês? Caracalalava. Ok? Aquilo que te aproxima de Deus, claro que vai te fazer bem. Então, eu tenho comigo isso desde criança também, de selecionar amizades. Eu percebia muito cedo amigos que me afastavam da minha família, que me afastavam de Deus, e eu não queria isso para mim. Então, eu dou muito valor ao meu relacionamento com Deus, eu vou me afastar das pessoas que estão longe dele. Não que eu tenho que excluir, como você hoje pode ajudar outras pessoas, mas não quer dizer que por ajudar você é amigo, né? Isso, assim, inclusive nos Salmos, o salmista diz, os meus amigos são os que temem o Senhor. Então ali, principalmente no FTU, quando eu comecei, tinha um menino muito, muito bacana, ele era muito legal. E ele foi me ajudando, né? Ele foi acrescentando mais na minha vida espiritual. Ele tinha ali um caderninho que ele anotava, então ali foi criando mais desejo. Poxa, que legal, um caderninho, vou começar a anotar as coisas da reunião. Então é muito bom aquelas amizades que acrescentam você, tanto na sua família quanto na vida espiritual. Te dá uma referência, como vão mostrando alguns passos que você também pode dar para a pessoa, né? Legal. Se o seu amigo tem problema com os pais dele, ajude o seu amigo não ser um problema para os pais dele. Se você é um adolescente que tem o Espírito Santo, o mal que fazem contra você, o que trazem a você, você transforma em bem. Porque quem tem o poder do Espírito Santo, ele transforma a dor em força. Então você, em vez do amigo que vem falar mal dos pais, você vai lá e fala também mal dos seus pais, você fala ao contrário, você fala, não, você tem que honrar os seus pais, vamos orar por eles. Vamos pedir a Deus que Deus mude a mente deles. Vai acontecer duas coisas. Ou esse menino fala que você está doido, para de falar com você, ou ele vai se aproximar de você porque vê que você é diferente dos demais que só sabem falar mal dos pais. Então, aprenda a identificar amizades que te separam dos pais, que te separam de Deus. Elas são más amizades. Mas você pode ser uma amizade que aproxima um adolescente dos pais. Você pode ser uma amizade que aproxima um adolescente de Deus. Por isso é importante você investir no seu relacionamento com Deus e no seu relacionamento com seus pais. Porque aí você vai ter força interior para você poder ajudar os seus amigos e até mostrar para eles a presença de Jesus. Vamos a mais uma pergunta. Olá, me chamo Cauane, eu sou do estado do Amapá. Minha pergunta é, sou cristã, percebo que meus amigos começaram a se afastar por causa da minha fé. Como eu devo agir? Bom, Cauane, é normal que a luz dissipe as trevas, certas conversas, certos lugares, certos comportamentos, e você, claro, você já não vai estar mais junto com a galera da bagunça. Agora, não fique triste, não fique insegura por isso, não. Pelo contrário, seja uma amiga leal, seja uma amiga verdadeira, sempre pronta a ajudá-los, sempre pronta a entender que eles não têm a mesma fé que você, por isso que eles te julgam.
tá? E pode ter certeza, se você colocar os seus olhos no Senhor Jesus, você confiar no Senhor Jesus, logo Deus vai usar você para ser uma amiga de verdade para alguém. Não espere que as pessoas venham a você. Vá até elas. E aí, como é que você tá? Tudo bem? Como foi o seu final de semana? Olha só, eu trouxe aqui o meu lanche, esse aqui é um pedaço. Seja um adolescente fonte. Seja um adolescente que tenha algo a oferecer. Pode ter certeza, Deus vai colocar você na frente de outros adolescentes que precisam conhecer Jesus. Vamos à próxima pergunta. Olá, meu nome é Yasmin, eu sou do estado do Pará e eu gostaria de saber como superar a pressão dos meus amigos a fazer o que é errado. Como, Paty, superar a pressão dos amigos? Superar a pressão? Sai de perto, né? Vamos ver aqui o nosso amigo. Como é que você superou a pressão dos amigos? Como a tia Paty falou, eu saí fora também, né? Então eu comecei a me esquivar mais deles. Muitas coisas que eles falavam, como quando a gente recebe o Espírito Santo, quando a gente não tá mais vulnerável a tudo aquilo, então a gente já se sente mais seguro daquelas coisas, das coisas de Deus. Então, tudo que eles falavam, eu não levava pro coração, então nada daquilo me afetava. Então eu sempre Você já não decidi me afastar. Você já não dependia da aprovação deles. Exatamente. Bom, depois que eu recebi o Espírito Santo, sempre, depois disso, eu sempre quis ter a aprovação de Deus, ter a aprovação do altar e não das pessoas. Que é isso que me levou a sempre caminhar mais na fé. Então, como você superar a pressão dos amigos que querem fazer o que é errado? Não faça o errado. Você sempre tem o poder da decisão. A Bíblia fala que se a gente tem que fugir da aparência do mal, quanto mais do mal que já está lá escancarado. Se da aparência eu tenho que fugir, que pensa aí só um pouquinho. O que você tem que fazer quando está declaradamente eles querem fazer o errado? Eu não vou estar junto. Você tem que ter personalidade para dizer não, não quero, isso não é certo. Perco o amigo, mas não perco o meu relacionamento com Deus. Perco o amigo, mas não perco a minha boa consciência. Você tem que ter personalidade, tá bom, Yasmin? Vamos à última pergunta, agora é o nosso amigo Enzo. Distrito Federal, gostaria de saber como lidar com amigos que não respeitam os meus pais. Que não respeitam os seus pais, Enzo? Bom, se eles não respeitam os seus pais, não são teus amigos. Não são teus amigos. Porque quem é meu amigo de verdade, ele vai respeitar aquilo que eu dou valor. Se você dá valor aos seus pais, você não vai aceitar um amigo seu falar mal de sua mãe, de seu pai, ou falar coisas horríveis sobre os pais dele, inclusive. Porque se eles falam mal dos pais deles, que cuida, que protege, que alimenta, você acha que ele vai ser um bom amigo para você? Isso se aplica até mais à frente nos relacionamentos, inclusive, que a pessoa possa querer ter na vida amorosa. Faz parte da honra, a mesma coisa. Se alguém está falando mal do Deus que você crê, você vai andar com essa pessoa? Se alguém ficar lá xingando Deus, zombando de Deus, você vai estar perto? Mesmo respeito também com nossos pais. E às vezes eles criticam você de vir na igreja, criticam você com seus pais, porque eles queriam ter a sua vida, sabia disso? Eles queriam estar no seu lugar. É aquele famoso que fala mal porque não pode fazer igual. Então você fique em paz, Enzo, faça a sua parte, honre o teu pai, honre a tua mãe, que assim você vai estar dando um bom testemunho para os seus amigos. E a senhora hoje, graças a Deus, em casa, tudo transformado. Eu gostaria que a senhora dissesse o que a senhora acha do trabalho do FTU, como o FTU foi útil na vida do seu filho. Olha, assim, não tem palavras de verdade, assim, porque acolheram tanto o João, sabe? Acolheram, se preocuparam tanto. Então, todas as vezes que ele ia, que ele vai, né? Sempre eu agradeço, sabe? Eu agradeço a cada conselheiro, agradeço o pastor, a esposa. Por quê? Porque foi imprescindível na vida do João. Foi, assim, uma transformação. Foi um acolhimento que passou, o acolhimento do FTU não ficou só no João, passou para nós, né? Então, assim, não parou ali. Então, assim, quem não fica feliz de ver o seu filho sendo bem tratado, bem instruído, né? Então, assim, eu só tenho a agradecer. Eu e minha esposa, a gente só tem a agradecer, porque faz parte, é uma família. É a família, né? FTU. E eu quero já aproveitar e convidar a senhora, toda a família,
para a Feira do Conhecimento Bíblico que nós teremos aqui no Templo de Salomão no dia 12 de janeiro. A feira nos Passos de Jesus. Vai ser um dia aí muito especial para as famílias, para esse conhecimento da Palavra de Deus, envolvimento com o Senhor Jesus. Sejam bem-vindos à nossa Feira do Conhecimento Bíblico 2025. Obrigado. Tá bom? Muito obrigado por vocês virem aqui contar um pouquinho da história. Obrigada. Você está com quantos anos agora, João? 14. 14. Então tem muita coisa para fazer. O João que participou da reunião com o Bispo Renato nesse domingo passado, te ajudou? Com certeza, me ajudou muito. Ele vai fazer de novo com a gente, em dia 26 de janeiro, novo encontro com o Bispo Renato Cardoso. Seja bem-vindo a voltar. Obrigado. Tá bom? E eu quero deixar para você a conclusão do versículo de Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Se tiver o versículo aí também para colocar na tela cheia, para quem não tem a Bíblia, vamos lá, Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Diz assim: honra a teu pai e a tua mãe. Isso é um mandamento, um dos 10 mandamentos. Só que ele é o primeiro mandamento com promessa. Para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, quando você honra o seu pai e sua mãe, é inteligente, você está garantindo o seu futuro. Honre o teu pai e a tua mãe. Ah, mas meu pai e minha mãe não creem em Deus, aqui em casa também é muita briga. Honre-os. Mostre para eles que você tem Deus, que você não é parte do problema, você já é parte da solução. Até porque não tem um se aí, né? Não está escrito aí, honra o teu pai e sua mãe se eles forem bonzinhos, se eles te dão um presente. Não, ele estava aqui falando, eu fiquei pensando, ele ainda tinha pai e mãe que brigavam e dava presente para ele. Eu que tinha pai e mãe que brigavam e não me dava nada. Só surra, né? Só surra. Chinelo, vara, correia, cinta, mangueira, corrente de cachorro. O que vinha na mão era surra. Porque tem aqueles que não tem presente, cara. E a gente está vivendo o jejum de Daniel, nós começamos ontem, né? O jejum de Daniel, 21 dias, para que você conheça o verdadeiro amigo. Porque depois que você conhece o verdadeiro amigo, que é o Senhor Jesus, está com você o tempo todo, o Espírito Santo que te guia em toda a verdade, você não vai ter dificuldade também de selecionar seus amigos. Né? Exatamente. Por conta que agora o único amigo... Bom, claro, além da minha mãe e do meu pai, mas o único amigo que realmente eu tenho é o Espírito Santo, é Deus. E você pode ser o melhor amigo para alguém que precisa de Deus. Muito obrigado pela vinda de vocês. Eu que agradeço. Deus abençoe muito essa família. Amém. Nós vamos chegando ao final do episódio de hoje, mas você pode assistir de novo. Você chegou aí no meio do caminho, assista novamente, copie o link, dispara para os amigos. E na próxima semana a gente vai estar de volta aqui com mais um episódio do Pode Isso FTU. É isso aí. Fica ligadinho nas nossas postagens no Instagram e, claro, se desconecte do mundo aí, tá bom? Vamos nos conectar com Deus, tá bom? Até a próxima, pessoal. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Seguindo meu rumo, nada vai me impedir. Seguindo meu rumo, pra estrada eu vou partir. Sempre me disseram que eu não ia conseguir. Sempre me disseram que meus sonhos iam cair. Mas nada me abala nessas palavras. Eu sei que eu vou conseguir e vou achar o meu lugar. Seguindo meu rumo, nada vai me impedir. Seguindo meu rumo, pra estrada eu vou partir. Seguindo meu rumo, livremente eu vou ir. Seguindo meu rumo, para o alto eu vou ir. Eu vou achar o meu caminho, nada vai me atrapalhar. Viajando eu vou achar o meu lugar. Sempre me disseram que eu não ia conseguir. Sempre me disseram que meus sonhos iam cair. Mas nada me abala nessas palavras.
nada vai me impedir, seguindo meu rumo. Pra estrada eu vou partir, seguindo